Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, a alegria e a paz do Senhor. Hoje, quinta-feira, dia de adoração, dia de Eucaristia. Alegria podermos estar juntos para meditar a palavra de Deus aqui no programa Tempo de Recomeçar. Permaneça conosco, vamos ficar até o final do vídeo, né? Você também deixa o seu gostei, faz seu comentário, faz seu pedido de oração, ok? Também compartilha com outras pessoas. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, Programa Tempo de Recomeçar. Aqui embaixo, clica no botãozinho preto ali e você já estará inscrito. E nós vamos então, nesse dia, escutar a palavra de Deus que está em Lucas 9, os versículos de 7 a 9. Lucas 9, de 7 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que Jesus fazia e ficou perplexo. Uns diziam, é João que ressuscitou dos mortos, outros, é Elias que apareceu, e ainda outros, é um dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Herodes dizia, eu degolei a João. Quem é, pois, este, de quem ouço tais coisas? E procurava ocasião de vê-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amado irmão, amada irmã, nós ouvimos aqui a palavra de Deus, esses pequenos versículos, esse pequeno trecho, nós ouvimos aqui, onde fala de uma pessoa que estava ali e que queria conhecer, procurava ocasião de ver a Jesus. Quem era esta pessoa? Esse homem que dizia, quem é este de quem ouço tais coisas? Acho que nós podemos começar por aqui a nossa meditação de hoje. Quem perguntou isso foi Herodes Antipas, filho de Herodes, né? Esse camarada é aquele Herodes que, na paixão do Senhor, recebeu Jesus de Pilatos. Pilatos conversou com Jesus, perguntou a ele se ele era galileu, e ele disse que sim. Então, Pilatos encaminhou para Herodes, e Herodes, a princípio, começou a se alegrar por ter visto o Senhor. Mas ele começou a fazer perguntas a Jesus, e Jesus não respondeu nada para ele. Então, ele e os soldados começaram então a caçoar de Jesus, começaram a chatear dele, começaram a desdenhar de Jesus. Este é o Herodes que estava aqui nesta palavra de hoje, que queria ver Jesus, queria ver a pessoa que operava milagres, fazia tantas obras, né? E ele queria conhecer esta pessoa. Mas ele queria conhecer, não era para poder seguir o Senhor, mas para quê? Para poder tirar daí alguma vantagem, né? Alguma vantagem. Esse Herodes, ele era um homem rico, e ele foi o fundador, né, da cidade de Tiberíades, camarada que tinha posses. Mas ele é mais conhecido, né, quando cita aqui, é João que ressurgiu dos mortos, ou outros diziam, é Elias que apareceu, e ainda outros, é um dos antigos profetas. Mas Herodes dizia,
eu degolei a João. Então, por aí dá para ver que ele era gente boa, né? E por que ele degolou João? Porque João falava com Herodes que não era lícito, não era certo que ele tomasse a mulher do seu irmão, né? Herodíades, que era a mulher do irmão de Herodes, ela era amante dele, né? E porque Herodes certa vez deu uma festa e ali convidou Herodíades, tinha filha de Herodíades, que dançava muito bem, e Herodes ficou, como diz, encantado com a filha de Herodíades e disse para ela: olha, você pode me pedir o que quiser que eu vou te dar. Então a jovem não sabia o que perguntar e foi perguntar à mãe dela, foi perguntar a Herodíades. Herodíades falou que trouxesse a cabeça de João Batista num prato. E ele ficou triste, porque ele gostava de ouvir João Batista falar. Mas para não romper a sua promessa, ele mandou decapitar, mandou degolar João Batista. Irmão, irmã, nós temos também outros personagens que quiseram ver Jesus, mas que mudaram de vida. Zaqueu, por exemplo, né? Zaqueu subiu no sicômoro para ver Jesus. E ele, quando Jesus passou, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce. E ele foi, levou Jesus para a sua casa. E ele teve sua vida transformada. Amado irmão, amada irmã, muitas vezes nós também queremos ver Jesus. A maioria delas nós queremos ver espetáculo. E não queremos nos mudar em verdadeiros seguidores do Senhor. Conhecer Jesus só tem sentido se nós seguirmos a Ele. Jesus é o homem da cruz. Jesus é o homem das dores. Ele é Deus. E Ele nunca prometeu vida boa para ninguém. E Ele sempre dizia que aquele que quiser ser o seu seguidor, tomasse a sua cruz, né? Tomasse a cruz da pessoa ali. O seguidor deveria tomar a cruz dele e seguir ao Senhor Jesus. Assim, nós queremos conhecer, queremos ver Jesus na maioria das vezes, mas nós não queremos segui-lo na sua doutrina, segui-lo no seu serviço, segui-lo no seu ministério, não queremos seguir a sua doutrina. Hoje, mais uma vez, nós podemos refletir sobre isso. Como eu penso Jesus? Como eu quero Jesus? Como eu me relaciono com Jesus? Qual o grau de submissão que eu tenho a Jesus? Ele é o meu Senhor? Ou ele é uma pessoa folclórica na minha vida? Ele é alguém que eu uso uma cruz no peito com a sua estampa, com a sua escultura? Ou eu o chamo de Senhor e deixo que Ele seja o Senhor da minha vida? Assim, meu irmão, minha irmã, é preciso, sim, que nós conheçamos Jesus, que nós possamos ver, que nós vejamos Jesus, mas que nós sigamos a Ele. É o chamado para todos nós. Ele nos quer junto dele. Os seus braços estão abertos para acolher a mim e a você. E que nós tenhamos uma vida diferente da vida de Herodes, que só queria conhecer o Senhor para tirar proveito. Amém? Então que o Senhor abençoe você. Que nesse dia, nessa quinta-feira, nós possamos ir ao encontro do Senhor. Quinta-feira é dia de adoração, de nós irmos ao Santíssimo, de nós nos colocar diante dele em adoração. É dia de nós rememorarmos a Quinta-feira Santa, quando Jesus instituiu a Eucaristia, o sacerdócio, né?
um mandamento novo. E assim nós queremos fazer. Que Deus nos abençoe e que nós sejamos instrumentos do Senhor. Assim como João Batista, que tantas vezes foi confundido como aquele que havia de vir para salvar o mundo, que nós também sejamos pessoas que levem a imagem do Senhor, não só a imagem, mas a vida do Senhor para tantos que vivem em situação de morte, de apostasia, situação de ateísmo, né? Que não precisam de Deus, que não querem a Deus. Nós queremos a Deus, nós precisamos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria e viva Cristo Rei.